atenção! Tio Chat chegando para mais uma aula no nosso canal, hoje inaugurando uma nova playlist sobre o estudo da matéria. Roda a vinheta! Lembrei que não tem vinheta, tá, pessoal? Se acalme aí, mas vai ter vinheta, não tem ainda, tá? Então, já que não tem vinheta, vamos no conteúdo. Não tem vinheta, mas tem conteúdo. O que é matéria? Matéria é um conceitozinho que vocês já aprenderam desde os tempos de nono ano, né, pessoal? Tudo que tem massa. Veja, quando nós dizemos que alguma coisa possui massa, nós temos que atribuir a essa coisa, turma, uma nova característica. Vejam aqui, ó. O que tem massa tem inércia. E o que é essa inércia? Inércia, turma, você poderia traduzir, mal traduzindo, claro, por preguiça. Um corpo tem inércia quando tem preguiça. Como assim? Se o corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se o corpo está em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Então, essa característica da inércia, pessoal, é inerente a quem tem massa. Se alguém perguntasse a vocês assim, olha, o que é massa? Defina massa. Você vai dizer, massa é a medida da inércia. Quanto maior a massa, maior a inércia. Que vocês imaginem a seguinte situação. Vem descendo uma ladeira, um skate. Ou, em outra situação, vem descendo uma ladeira, um caminhão carregado de pedras. Qual desses dois corpos em movimento você pararia mais facilmente? Claro que é o skate, não é, pessoal? Por quê? Porque se ele tem menor massa, ele tem menor inércia. A mesma coisa. Qual dos dois você tiraria do lugar com maior facilidade, pessoal? Empurrando um caminhão ou empurrando o skate? É claro que é o skate. Por quê? Menor massa, menor facilidade de sair do lugar, menor inércia. Então, matéria é tudo que tem massa, portanto, é tudo que tem inércia, beleza? Além disso, matéria é quem ocupa lugar no espaço, que nós chamamos de quê, pessoal? Nós chamamos de volume. Então, tentando dar um ar de novidade aí para o nosso conceito, matéria é tudo que tem inércia e volume, extensão, o espaço ocupado. Tudo bem, pessoal? Então, matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Acompanhe aqui esse esquema que ele é bem legal, ó. A matéria, na sua intimidade, é formada de minúsculas partículas que a química batizou de átomos. Aqui no nosso canal vai ser estudado no capítulo de atomística, onde nós veremos os modelos atômicos, tá, pessoal? Então, matéria, na sua intimidade, é formada por átomos. Os átomos que têm em comum uma propriedade chamada número atômico, número de prótons, átomos com o mesmo número de prótons, pessoal, formam o que a química chama de elemento químico. Veja a importância aqui, hein, pessoal? Por exemplo, a tabela periódica, ela não é a tabela periódica dos átomos. A tabela periódica é a tabela periódica dos elementos. Qual é a diferença? Átomo é um só. Elemento, gente, é um conjunto de átomos que tem em comum o mesmo número de prótons, tá certo? Então, a matéria, na sua intimidade, é formada de átomos. Átomos de mesmo número de prótons formam os elementos. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos os componentes da tabela periódica são elementos químicos, tá certo? Os átomos dos elementos, através das ligações químicas, eles se unem e dão origem às substâncias. Olha a importância aí. Substâncias são formadas por átomos dos elementos. Eles originam ligações químicas entre si e formam as substâncias. Tudo bem, pessoal?
Se a substância for formada por átomo do mesmo elemento, ela é chamada substância simples. Se a substância é formada por átomos de elementos diferentes, ela é substância composta. Tudo bem? E a união das substâncias dará origem a quê, pessoal? As misturas. Ó, se você olhar aí ao seu redor, praticamente tudo que você está enxergando é exemplo de mistura. Misturas de substâncias. O ar que nos rodeia, a roupa que nós vestimos, a água que nós bebemos, são exemplos de misturas. União de duas ou mais substâncias. Então, no estudo da matéria, nós vamos nos deter no estudo dos átomos, dos elementos, das substâncias e das misturas. Tudo bem? Dá teu print aí na tela, que eu vou apagar o quadro, hein, pessoal? Aqui é assim, aqui não tem adição, aqui não tem corte, viu, pessoal? Aqui a gente liga a câmera e vai embora. Vamos lá. O que seria, então, esse tal de elemento? Elemento é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E o que é mesmo número atômico, pessoal? É o número de prótons. Então, átomos com o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento. Tudo bem? Vocês lembram da representação do elemento, pessoal? Para representar um elemento, nós utilizamos um símbolo. Cada elemento tem um símbolo, não existe dois símbolos para o mesmo elemento, nem tem dois elementos com o mesmo símbolo, tá certo? Bem aqui do lado esquerdo embaixo, o número atômico, o número de prótons, bem aqui à esquerda em cima, o número de massa. Tenham cuidado, que a gente encontra muito em livros, em materiais de exercícios, inclusive em vestibulares, a gente encontra esse número de massa, pessoal, do lado direito, desse lado de cá. Por que que isso acontece? Sim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Desse lado aqui, turma, ó. A dificuldade aqui, turma, são os programas de digitação que a gente usa. Por exemplo, quem digita no Word não consegue colocar o Z e o A do mesmo lado, viu? Por isso que muitas vezes a gente encontra do lado esquerdo. Mas o mais corretinho é do lado direito, porque nós vamos deixar o lado esquerdo, desculpem, porque nós vamos deixar o lado direito para as cargas. Quando for íon, você lembra disso, né? Então, todo elemento tem um símbolo. Aqui embaixo nós vamos colocar o número atômico, em cima o seu número de massa, e à direita, se existir, nós vamos colocar a carga. Então, é a representação do elemento químico. Tudo bem, pessoal? Lembrando que a tabela periódica não é dos átomos, é dos elementos químicos. Beleza? Dá teu print aí que eu vou apagar. Quando os átomos dos elementos se unem através de ligações químicas, eles dão origem às substâncias. As substâncias, pessoal, são os diversos tipos de matéria. Então, o que é uma substância? Substâncias são os tipos de matéria, tá certo? Como é que nós identificamos uma substância, pessoal? As substâncias possuem composição fixa. Lá das leis de Lavoisier, de Proust, ajudados por Dalton, bem no início da química mesmo, viu, pessoal? Então, as substâncias têm composição fixa, por isso que as substâncias, pessoal, podem ser representados por fórmulas.
Se você pode representar uma espécie química utilizando uma fórmula, então aquela espécie química é uma substância. Por exemplo, pessoal, se eu perguntasse a vocês qual é a fórmula da água, vocês diriam H2O, não é verdade? Mas se eu perguntasse a vocês qual é a fórmula da água do mar, existe uma fórmula para a água do mar? Não. Por quê? Porque a água do mar não é uma substância. A água do mar é uma mistura de substâncias. Tudo bem, pessoal? Então, quem é que pode ser representado por uma fórmula? As substâncias, tá? Existem dois tipos de substâncias. Tem a substância simples, formada por átomos do mesmo elemento, e tem a substância composta, formada por átomos de elementos diferentes. Então, por exemplo, ó, quando você tem o gás hidrogênio, é uma substância simples. Quando você tem o fósforo, é uma substância simples. Agora, quando você tem gás carbônico, já é uma substância composta, não é, pessoal? Quando nós dizemos cloreto de sódio, já é uma substância composta, formada por átomos de 2 ou mais elementos. Então, as substâncias simples são um elemento, substância composta 2 ou mais elementos. Veja, dentro das substâncias simples, existe um fenômeno importante que é cobrado nos vestibulares, viu, pessoal? Que fenômeno é esse das substâncias simples? Nós chamamos de alotropia. Alotropia. Recentemente, nos vestibulares, tem caído bastante, viu, pessoal? Questões a respeito de alotropia. O que é alotropia? Veja, são substâncias simples. Isso aqui é importante que eu diga. Fazer essa pontuação aqui com vocês, viu? A alotropia é um fenômeno que acontece exclusivamente dentro das substâncias simples. Não tem alotropia em substância composta, tá certo, pessoal? E não tem alotropia entre átomos. Vamos lá, com calma. Entre átomos, você poderia falar de isotopia. São os que têm os mesmos números de prótons, tá certo? Isotonia, mesmo número de nêutrons. Isobaria, mesmo número de massa, tá certo? Nas substâncias compostas, você poderia falar, por exemplo, de isomeria, lá em química orgânica, tá, pessoal? Mas aqui a alotropia é para substâncias simples. Isso aí ajuda bastante no vestibular, porque você já consegue eliminar algumas alternativas, viu, pessoal? Para não perder a questão por causa disso. São substâncias simples diferentes. E aqui uma observação importante, principalmente para vocês que estudam por livros de ensino médio, tá, pessoal? Alguns livros de ensino médio no Brasil, eles cometem um deslizezinho nesse momento aqui da alotropia, tá, pessoal? Alguns dizem que os alótropos têm propriedades físicas diferentes, mas têm propriedades químicas semelhantes. Físicas diferentes e químicas semelhantes. Bom, atente para isso, pessoal, que não está correto, viu? A diferença ou as diferenças entre alótropos são diferenças físicas e diferenças químicas. Ouviram? Os alótropos são fisicamente e quimicamente diferentes. Tá, pessoal? Eles têm propriedades físicas e químicas diferentes. Tudo bem? Então, substâncias simples diferentes formadas por átomos do mesmo elemento. Então, átomos do mesmo elemento, dando origem a substâncias diferentes, nós chamamos o fenômeno, turma, de alotropia, tá certo? Vejam só, quais são os principais exemplos de alótropos para o vestibular? Para
o seu vestibular, sem dúvida nenhuma, os principais exemplos de alotropia são, número 1, formas alotrópicas do elemento químico carbono. Vamos lá, pessoal. Olha, você tem o carbono grafite ou grafita, você tem o carbono diamante, você tem o carbono grafeno, nós temos também o carbono nanotubo e temos os fulerenos. Tá? Então são formas alotrópicas do carbono. Veja o que é que eu vou combinar com vocês. Dentro dessa playlist de estudo da matéria, eu tenho para vocês uma aula exclusiva de alotropia, para a gente poder ver os detalhezinhos mais aprofundados. Mas aqui nesta nossa aula inaugural do estudo da matéria, o Estado vai só citar para vocês que o carbono forma grafite, diamante, grafeno, nanotubo e fulerenos, tá? Muito bem. Temos também a alotropia do oxigênio. O elemento oxigênio pode originar duas substâncias simples diferentes. O gás oxigênio, O2, que é o gás que nós usamos na nossa respiração, não é, pessoal? E o O3, que é o gás ozônio, que lá em cima na atmosfera protege a Terra da radiação ultravioleta. Mas aqui embaixo, onde nós vivemos, o ozônio é um poluente, ele é um gás tóxico, viu, pessoal? Asfixiante. Então, O2 e O3 são substâncias simples diferentes, formadas por átomos do elemento oxigênio. Então, eles são o quê? Alótropos do oxigênio. Entenderam? Muito bem. Nós temos também o fósforo. O fósforo, pessoal, origina a alotropia fósforo vermelho e o fósforo branco. Lá na nossa aula de alotropia, nós vamos ver os detalhes desses alótropos, tá, pessoal? E tem também a alotropia do enxofre, o elemento enxofre, que pode formar o enxofre rômbico e pode formar o enxofre monoclínico. Esse rômbico é o mais comum, é o mais abundante, e o monoclínico só lá nas áreas de erupção vulcânica. Tá certo, pessoal? O enxofre rômbico, ele pode ser chamado de enxofre alfa. E o enxofre monoclínico, ele pode ser chamado de enxofre beta. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso aqui a vocês, pessoal? Importante. Porque no vestibular, principalmente os vestibulares mais pertinho de nós, esses vestibulares eles têm procurado outras formas alotrópicas que fogem desta daqui, ó, do carbono, do oxigênio, do fósforo e do enxofre, que seriam as formas alotrópicas mais comuns, mais estudadas nas escolas, tá certo, pessoal? Que a gente escuta falar sobre elas, vê as suas propriedades, beleza. Mas os vestibulares mais modernos, eles têm procurado outras formas alotrópicas que às vezes, turma, a gente não encontra nem nos livros de ensino médio para estudar, tá certo? Mas tio Sardi tem uma dica maravilhosa para vocês. Você está respondendo uma questão de alotropia, tá? Faça uma cara aí de quem está resolvendo uma questão de alotropia. Boa essa, gostei. Ó, e você se deparou com elementos diferentes. Por exemplo, alotropia do titânio, alotropia do estânio. Ah, pessoal, deixa o Sardinho ajudar vocês. Ó. Se o seu vestibular lhe cobrar uma forma alotrópica diferente, ó, normalmente ele vai usar esta denominação. Vai ser o alfa e o beta, fazendo uma referência, pessoal, à estrutura cristalina da substância. Então, por exemplo, ó, titânio alfa, titânio beta, estânio alfa, estânio beta.
são substâncias simples diferentes formadas por átomos do mesmo elemento. Portanto, pessoal, são formas alotrópicas, tá certo? Então, se o vestibular falar para vocês substância simples alfa, a mesma substância simples beta, alfa e beta é a referência ao cristal da substância e, portanto, nós estamos falando de substâncias diferentes. Cai dentro de alotropia. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, as substâncias simples dão origem à alotropia. No nosso próximo vídeo, a gente segue o estudo da matéria. Um grande abraço!